e de repente começou a aparecer um monte de coisas sobre Sim. Foro de São Paulo. Sim. Era um projeto então de dominação da América Latina, América do Sul, que era uma união de vários governos, né? Era isso? Na verdade era um grupo que não está em acordo com o imperialismo americano. Nós somos hoje uma grande colônia, Varão. Nós ainda permanecemos como uma colônia. Somos escravos de um sistema. Eu creio que eu vou ser um dia o presidente da República e vou libertar esse povo. Eu creio nisso. Eu creio, porque eu creio que essa luta contra eles não dá para tu fazer natural. Mas com o Criador, meu irmão, com o Senhor dos Exércitos, meu irmão, sai todo mundo da frente. Eu preciso só levar o povo a clamar. Uma vez as pessoas falaram assim, até uma outra fala que eu acho legal tocar aqui, porque bate em cima disso, porque socialismo, né? Daciolo falou, me parece que o socialismo cresce. O Daciolo tem uma pessoa que eu tenho como admiração, que é um sociólogo francês, que é Conde de Saint-Simon. Esse varão, ele tinha esse pensamento do socialismo utópico. O que seria o socialismo utópico? É o cara que ele vive de paixão, de amor, de fantasia, que acha que o que você tem, você, com aquele exemplo que eu dei, está bebendo água, o outro tem que beber água, está comendo carne, o outro tem que comer carne. Meu irmão, eu como presidente, eu quero proporcionar para o meu povo o que eu tiver na mesa dos meus filhos. Eu tenho o povo como a minha casa, a minha esposa e o povo, eu tenho exatamente a nação como uma família. Administra a família proporcionando... Eu tenho 3 filhos. Quantos filhos você tem, Varão? Um só. Quem está me ouvindo aí, várias pessoas têm 2, 3, 4. E eu tenho certeza que o amor é igual com todos. Claro. Eu tenho que ter esse amor com todos, Varão. Eu tenho que proporcionar. O que eu proporciono para Maria Eduarda, para o Bernardo e para a Manuela, que são meus filhos, eu quero proporcionar para o povo de modo geral. Entendeu? Eu quero tirar o fardo opressor do povo. Eu quero seguir o que o Criador falou quando eu dei o exemplo de Bolsonaro, quando eu perguntei, por gentileza, falem para mim, você evangélico, que as condutas do Bolsonaro são de um homem cristão verdadeiramente, de um servo do Criador, de Jesus Cristo. Fala para mim. Ore bem, pensa e fala se é. Porque o povo está faminto, Varão. 19 milhões de pessoas passando fome. Ele está falando para que ele me leva para o lado direito e me leva para a glória do Criador, porque o povo teve fome, eu dei de comer, porque teve sede, eu dei de beber, porque eu fui visitar na prisão. Eu não quero bandido morto, eu quero ele lavado e remido no sangue de Jesus, eu quero que ele seja reestruturado, venha para a sociedade renovado, meu irmão, com trabalho, com dignidade. É isso que eu preciso. Então, essa questão é um grupo de pessoas que se reuniram justamente querendo algo nesse cenário, que buscaram algo contrário ao imperialismo americano. E acabou isso? Meu irmão, eles existem, mas enfraqueceu. O domínio deles estava naquele momento. Aquele domínio, houve um Venezuela, Brasil e Argentina, Chile. Houve um momento de 2001 a 2012 que eles dominaram. E a casa começa a cair justamente por traição do próprio Lula com Ciro. Ah, é? Em 2010 não era Dilma, meu irmão. Tava tudo. O Ciro ia nadar de braçada. Era o Ciro próximo do presidente. Mas por isso me traz felicidade. Mas foi ego, você acha? Que... Meu irmão, não é ego, a questão vai além. É que porque talvez o Lula seria mais. A Dilma seria mais controlável? É assim, meu irmão. Um bom líder, ele é sempre um servo. E ele ensina a todos a ser um servo. O líder humano, mundano, ele não quer ninguém com brilho maior que pode te ofuscar. Ofuscar, né? E o Ciro brilha mais do que Lula. E o Lula sabe que o Ciro tem pretensões diferentes da dele. Entendi. E ele fala assim, meu irmão, deixa eu parar esse garoto, que na época era um garoto de 2010, muito mais novo, da idade deles é bem diversa, porque senão esse garoto pode ser um problema, vai tirar meu brilho, vai tirar o meu poder. Eu vou perder essa liderança nacional. Então o Ciro tem medo, ou melhor, o Lula tem medo do Ciro. Essa que é a real. Entendi. Essa que é a verdade. Entendeu? Aí o que o Lula fez? O Lula pegou, botou o João Campos, tirou a legenda do PSB do Ciro, que já estava vindo como presidente, e seria o presidente naquele ano, só se o Criador não quisesse, mas ele era o grande nome para ser. Tirou o foco dele e soltou o João Campos no PSB e botou a Dilma vindo pelo PT.
Porque o Lula não poderia vir mais. Exato. Entendeu? Se a esquerda se concentrasse no Ciro, ele era eleito fácil, né? É isso aí, foi isso que aconteceu. Mas vamos voltar então, eu te interrompi para ir ao banheiro, quando você estava começando do seu começo na política, você falou que começou pelo Cabral. Como foi essa história? Olha o que aconteceu. Então eu estava falando que um dia eu estava no monte, cabo do Corpo de Bombeiro, eu no monte, o Espírito Santo, ele tocou no meu coração e eu escuto a voz do Espírito falando, vou te colocar com o governador, você abre a tua boca, eu quero falar com ele. Certo dia eu recebo alguns amigos na minha casa, no meu aniversário, e eu já vinha lutando com a categoria, não tínhamos salário péssimo, não tínhamos protetor, não tínhamos... E eu tinha tomado uma geográfica, eu morava no Vargem Grande e o comando me jogou para Itaipuaçu, uma praia que eu sou bombeiro guarda-vida, uma praia que ficava a mais de 100 quilômetros da minha casa. E aí, teve que mudar? E aí eu saía muito mais cedo e voltava muito mais tarde. É covardia que o militarismo ele acaba fazendo quando alguém se levanta. Infelizmente isso acontece. E aí punições. E aí uns amigos chegaram lá em casa, meu aniversário, e falou da senhor, ninguém está aguentando mais, meu irmão. Tá tudo muito difícil, a gente está com salário péssimo, não tem protetor, não tem nada. E aí falaram, olha, a senhora vai ter uma reunião, nós estamos fazendo uma reunião no Quebra-Mar. E vai lá, aparece lá, precisamos de você lá, tal. E eu fui. Essa reunião, primeira reunião, devia ter umas 12 pessoas lá dentro. E aí, um certo dia, eu falei com os garotos, eles falaram, da senhora, fica aí, fala, eu já exerci uma liderança espiritual ali, a gente já estava brigando pela categoria, eu já tive a experiência em 2006 de vir candidato a deputado estadual, e eu vim pelo PRTB na época, eu fui mais bem voltado pelo PRTB e a minha base era os guarda-vidas do Rio de Janeiro todo. Então nós já estávamos ali com todos ali nessa luta intensa por dignidade. E aí eu falei com todos, olha, meu irmão, eu venho, varão, mas vamos convidar um amigo para estar presente. E eles perguntaram quem? E eu falei, Jesus Cristo. Eles falaram, então chama da senhora. E nós convidamos Jesus Cristo. E aí aquele movimento sai de 12 pessoas e vai para 120, 240, começa a multiplicar e começa a crescer. Sofremos muito, sabe? Os militares, de modo geral, fomos perseguidos pelo governador de forma muito bruta. Ele prendeu todos os militares de forma muito intensa, o tempo todo, perseguição. Prendeu? Em um ano eu fui preso 5 vezes. A última prisão que ele me deu foi em Bangu 1. Ele me botou em Bangu 1 e me colocaram em crime de segurança pública nacional. Quem me prendeu foi a Dilma com o Cabral. E eu estava no monte, o Espírito Santo tinha falado para mim que ele ia me colocar diante do governador. Isso, você foi preso por... Eu vou chegar aí, eu vou chegar aí. Dentro do movimento. Tá. O movimento começa naquela reunião que é pequena, Jesus entra, nós começamos a pregar, e eu o tempo todo sabendo que eu precisava de 5 minutos com o governador, porque tinha algo para entregar para ele que o Criador o Espírito Santo tinha falado para mim, comigo no monte. Meu irmão, começa a ganhar uma força muito grande aquele movimento, ele começa a crescer, perseguição muito grande. Eu sei que o Cabral começou a prender os militares em vários locais, E um dia eu recebo uma ligação, um juiz José Barroso Filho me liga e fala da senhora, mando da Dilma, me liga e fala da senhora, nós estamos com um problema na Bahia, o Exército e a Segurança Pública estão em confronto e sabemos que você exerce uma liderança na Segurança Pública de forma nacional, você pode nos ajudar? E eu falei, o senhor pode aguardar que eu retorno? Desliguei o telefone, liguei para um amigo chamado Mendonça Prado, que na época era deputado federal e comandava a bancada, era presidente da bancada da Segurança Pública. Liguei para ele, expus tudo o que aconteceu e eu falei para ele, olha, varão, se você for comigo eu vou. Ele falou, eu vou da senhora. Então saiu eu, ele e o juiz federal para a Bahia. Chegamos na Bahia, nós fomos recebidos pelo vice-governador Otto Alencar, pelos senadores, por deputados. Falamos com os militares que estavam ao redor, chegamos lá, verdadeiramente era um clima de guerra. O negócio estava muito tenso, todo mundo com arma apontada um para o outro. De um lado tinha o Exército, do outro lado a Segurança Pública, e um confronto muito intenso. Isso é o que a nova ordem mundial quer proporcionar. Porque se você faz uma batalha entre as forças da segurança pública e as forças armadas, você vai chamar quem? Aí você chama a ONU e os Estados Unidos vem, entra no Brasil, toma o Brasil sem dar um tiro. Ainda sai como herói. Num caos geral generalizado, que é o que eles estão provocando. Eles querem uma guerra civil na nação. Está repreendido em nome de Senhor Jesus. Conclusão. O general Gonçalves Dias era o responsável pela missão. Ele chega para mim e fala, Daciolo, você pode entrar com um juiz para tentar acalmar isso? E eu falei, posso.
Só que primeiro eu fui com a minha Bíblia, eu falei, primeiro eu preciso orar para aqueles homens que estão do lado de fora. Tinha uns 3.000 homens armados do lado de fora, cercado pelo exército também. E mais um grupo de uns 500 homens na parte interna da Alerj, da Assembleia Legislativa da Bahia. E aí eu orei para todos lá, preguei para todos, voltei até o general e falei, general, estou pronto, posso ir. E aí o juiz foi comigo. Entramos, chegou lá, eu peguei as lideranças e falei, olha, senhores, chegou o momento do diálogo. O Criador nos trouxe aqui, trouxe o juiz, trouxe senadores, trouxe autoridades para perguntar para os senhores o que vocês precisam. Vamos dialogar. Porque aqui é um cenário que ou tem dois lados, ou é morte ou é vida. Quem quer vida é o pai, o Satanás quer morte. Se eu apertar o gatilho aí, vai ter morte de massa aqui. Conclusão, eles ouviram, entenderam e se entregaram. Eu peguei o avião e voltei. Quando eu voltei, o avião parou no Galeão, antes de taxiar. Chegou a Polícia Federal, me tiraram do avião, me levaram para Bangu 1 e me colocaram em crime de segurança pública nacional. Caramba! Alegando que eu queria parar o país, que eu queria parar o carnaval da nação toda. Entendeu? Então, isso coincide com um movimento que estava tendo no Rio também. Sem direito de defesa. Meu irmão, sem mandato, sem nada, não tinha uma coisa absurda. Ali eu falo para você que eu fiquei 9 dias em Bangu 1. Ah, foi gostoso da senhora? Não foi gostoso, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque ali eu tive experiências com o Criador muito intensas. Como foi? O pessoal te recebeu lá? Meu irmão, não. A primeira coisa que eles fizeram foi Bangu 1, são 4 pavilhões e cada pavilhão tem 12 jaulas. E essas jaulas só abrem, é um retângulo de 2x4 e aquilo ali só abre por fora da unidade. Então você fica o tempo todo dentro de um retângulo e recebendo comidinha por baixo, um calor imenso. E eu estava ali, varão, eu falei, pai, o que eu estou fazendo aqui? Sempre pedi para o Criador Família, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu me lembro que no terceiro dia, lá, aquele calorzão, eu já não estava aguentando mais aquilo. Eu falei, por quê? Por quê? E eu falei para ele, pai, eu sou para o sol, faz chover, para a chuva, e estava muito quente. E eu falei para o Criador assim, se está comigo aqui agora, pai, faz chover porque eu não estou aguentando mais. Me mostra que é propósito do Criador aqui agora. Do Rei, de Al. E aí quando eu falei isso, meu irmão, 1 hora depois escureceu e começou a chover. E aquilo me trouxe uma paz, me trouxe uma presença, uma glória tão grande. E quando eu saí de lá, o Cabral mandou me chamar. Aí, 2 anos depois, e aí eu tive outras experiências lá grandiosas, depois eu falo outras. Mas aí, 2 anos depois de muita perseguição, muita prisão, o Cabral manda me chamar e o que o Criador tinha falado comigo no monte acontece. E eu fui lá pro Cabral. E aí eu falei pro Cabral, olha, governador, eu tô 2 anos pedindo 5 minutos com o irmão. Levei uma Bíblia para ele grande, grossa, vermelha, escrevi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e só através dele que ele ia ter vitória. Olha o caminho que você teve que fazer para se cumprir aquilo lá. E eu me lembro que eu levei a Bíblia para ele e falei, olha, meu irmão, eu estou há 2 anos tentando 5 minutos, porque eu fui para o monte e o Criador falou que ia me colocar com o irmão e era para me entregar uma palavra para você, que está escrito no livro de Daniel, no capítulo número 4, uma grande árvore que é cortada. E ali aquela grande árvore simbolizava Nabucodonosor, um rei que em determinado momento achou que era Deus.